Investimento global nos BRICS cresce 425% em 20 anos, como o bloco conquistou o resultado. O BRICS segue se consolidando como uma força-chave na economia mundial, oferecendo um contrapeso às economias tradicionais e fortalecendo sua influência política e geoeconômica. Esse texto é da redação El Ciudadano, um texto enviado diretamente de Santiago, no Chile, com tradução da Ana Corbissier. Gui, o que você destaca pra gente antes da gente chamar a Vanessa? Sim, o BRICS ele conseguiu esse resultado incrível. Então, de 2020, 2001, em 2001 era 84 bilhões em investimento estrangeiro direto, que basicamente é empresas, países, corporações que não fazem parte do BRICS investem nos países do BRICS. Então, de 84 bilhões em 2021, foi para 357 bilhões em 2021. E além disso, o fluxo de investimento estrangeiro direto, naquela época era de 11% e agora é de 22%, ok? Isso é bem interessante. Ele explica que quem puxou esse resultado principalmente foi a China e a Índia, com desenvolvimento industrial e tecnológico, e que o Brasil e a Rússia e a África do Sul participaram com commodities e recursos naturais. Também cita a criação do Banco do BRICS como fundamental para esse resultado e também a diminuição da dependência do dólar. Então, desde 2020, pagamentos em moedas locais aumentaram 210% entre os países do BRICS. Basicamente é isso. Já vamos chamar a Van para ela ajudar a gente a entender. Então, bora lá. Vanessa, nossa diretora de jornalismo aqui na TV Diálogos do Sul Global, o que você tem a dizer sobre esse assunto, Van? Seja bem-vinda. Oi, gente, muito boa tarde. Todas, todos, todes aqui com a gente. Espero que vocês estejam melhor que eu estou super gripada, fanha, tá um horror. É curioso, né? A gente falou semana passada do Mercosul, aí todo mundo falando, o caminho é o BRICS, e agora a gente vai falar justamente do BRICS, né? O Guilherme já deu o caminho, né? Já jogou luz aí sobre uma parte do que explica esse crescimento, ou seja, essa força que está puxando a economia mundial para cima. O que acontece? O BRICS ele é pensado como uma alternativa à hegemonia, à supremacia econômica dos Estados Unidos no âmbito mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos, vejam, eles controlam o dólar, é o único país que emite dólar. Todas as demais economias precisam ter reserva em dólar, precisam fazer o seu comércio em dólar. Então, pegando a questão da Argentina, por exemplo, que foi convidada a entrar nos BRICS e por uma ação política do Javier Milei, política ideológica, ele decidiu não entrar, o que foi um suicídio econômico, né? Então, qual era o drama do Alberto Fernandes na sua gestão, né? A gestão anterior ao Javier Milei? Eles não tinham, olha a loucura, eles não tinham dólar suficiente, o país não tinha dólar para poder pagar a dívida que tinham contraído com o FMI. Então, o dólar ele é uma camisa de força para a economia mundial. Todas as nossas economias, para comprar petróleo, você precisa usar o dólar. Para vender, se vende em dólar. E o único país que domina, que pode emitir e faz isso, tá? E emite dólar, emite moeda ao bel prazer, são os Estados Unidos. Então, o BRICS, ele se insurge, ele é uma insurgência, de certa forma, contra esse sistema. Começa com Brasil, Rússia, Índia e China, depois soma a África do Sul. E esse bloco, ele é visto como essa é a força emergente, né? A força emergente do Sul global, o futuro, tendo principalmente aí China e Rússia. Se a Rússia não tivesse sido jogada para essa guerra na Ucrânia e não tivesse tendo uma drenagem dos seus recursos para uma economia de guerra, que, enfim, né, tem uma parte da economia, que é a parte do setor bélico e da indústria bélica, se desenvolve, mas outras partes ficam debilitadas. O BRICS hoje seria ainda maior, porque a Rússia, mesmo com as sanções econômicas dos Estados Unidos, mesmo com uma economia de guerra, é um país em crescimento. E a China, de fato, é o que lidera, né? É o que puxa o grupo para cima. Nós tivemos um crescimento da China que é sempre, né, muito superior à média
global. Então, isso ajuda a explicar esse crescimento. Mas não só, porque dentro do BRICS, principalmente agora com o BRICS+, nós temos 1/3 de toda a produção de petróleo do mundo. Nós temos a maior, dentro do BRICS, né, a maior reserva, pensem que a Bolívia está também, né? A maior reserva de gás natural do mundo está dentro do BRICS, que é... Bolívia tem uma grande reserva, mas principalmente a Rússia. A Rússia é uma enorme reserva, né, de gás natural. E nós administramos as commodities essenciais, enfim, para o sistema, né? Soja, milho, recursos minerais diversos, né, para além do petróleo. Então, isso é o que ajuda, né? Sem contar, outra coisa muito importante. Neste momento, nós temos metade da população mundial no BRICS, 4 bilhões de pessoas. Índia e China dentro do BRICS, né? Então, a Índia espera-se que ultrapasse a China em quantidade de pessoas. E o BRICS está desenvolvendo o comércio intra-BRICS, que tem como vantagem eles evitam usar o dólar, né? Então, está crescendo a cesta de moedas, o uso da cesta de moedas dos países do BRICS. O comércio intrarregional, claro. E esse comércio intrarregional, então, é feito com moedas dos próprios países, né? E de recursos de uma forma como é que eu posso dizer? A complementar as suas economias. Então, é algo que a gente vê um crescimento e pode já concluir que não é um crescimento, não é um fogo de palha, né? Não é aquela coisa que você coloca o fogo na palha e logo apaga. Não, é um crescimento sólido, constante, estável. Gui? Eu queria trazer um comentário aqui do Gabriel, e aí também a gente teve um comentário, se não me engano, se foi do André Ribeiro semana passada, falando sobre a questão do BRICS e do Mercosul, né? E de que tal se o BRICS, por exemplo, ele é o futuro e talvez, inclusive, poderia substituir ou justificar a extinção, por exemplo, do Mercosul? O BRICS não se contrapõe ao Mercosul, gente. Não existe isso de o BRICS... a gente vai fechar com o BRICS e vai fazer desaparecer o Mercosul. São coisas diferentes e que se complementam no caso do Brasil. A China entrou no BRICS, mas ela não saiu das alianças regionais que ela tem no Pacífico. Então, a China tem uma série de acordos com os países da Ásia e do Pacífico. Por que ela sairia desses acordos que são benéficos para a economia dela? Porque o Brasil, que é superavitário com todos os países do Mercosul, vai sair do Mercosul, gente. Isso é uma questão de economia básica. Uma coisa complementa a outra, não substitui. Eu não sei por quê. Vou estudar isso, prometo. Não sei porque há essa raiva com o Mercosul. Essa coisa de que tem que acabar com o Mercosul. Por que teria que acabar com o Mercosul? O Mercosul é super benéfico para o Brasil. Super benéfico. A gente tem que incrementar o Mercosul. Uma das atitudes do Brasil é tentar aumentar, e isso é patrocinado pelo Brasil, aumentar, ampliar os países que participam do bloco. Olha só que interessante que eu encontrei nas minhas anotações aqui, né? A gente tem uma relação com a Argentina e a tentativa de fomentar essa relação, essa aproximação com a Argentina, que data do começo do século XX. Sempre a política externa brasileira buscou se aproximar da Argentina nesse sentido de fomentar a nossa economia e a economia dos vizinhos. Então, são as relações mais antigas que a gente tem, mais sólidas que a gente tem. E aí, o Nicholas Spikeman, em 1944, um pensador estadunidense, ele disse: uma aliança Brasil-Argentina seria uma grave ameaça para os Estados Unidos na América Latina. E é isso, especificamente, que a direita e que não sei que setores estão fomentando essa coisa anti-Mercosul. Então, essa ideia de que a gente precisa não, mas que uma união com a Argentina ela seria capaz de enfrentar, de fazer uma força, né,
na América do Sul, capaz de enfrentar, capaz de ameaçar os Estados Unidos, é exatamente o que os Estados Unidos trabalham para impedir, para evitar. Inclusive, o fomento da disputa, o fomento da rivalidade Argentina-Brasil. É algo também que eu sempre gosto de dizer, essa rivalidade ela existe dentro do campo, né? Ela existe no futebol, existe em piada e coisas que, né, brasileiro adora fazer piada, etc. Tudo bem, mas no âmbito econômico não existe, no âmbito das relações internacionais não existe. Inclusive, dia 3 de abril, foi o aniversário da Guerra das Malvinas. Guerra das Malvinas, gente, foi uma guerra que a ditadura militar a ditadura militar da Argentina promoveu contra a Inglaterra. Então, a Argentina já estava assim na lona, com a economia debilitadíssima, e resolveram fazer uma guerra contra uma potência militar. Resultado: muitos argentinos morreram, foi uma derrota cachapante, uma vergonha nacional. Só que o Brasil ajudou a Argentina. O Brasil se manteve neutro, mas na diplomacia, para fora, internamente, o Brasil ajudou a Argentina. Ah, mas era um governo militar. Era um governo militar, mas é isso que eu estou dizendo. Apesar dos pesares, o Brasil e a Argentina são nações irmãs e que se ajudam mutuamente na economia. E a criação de uma zona, como é que eles chamavam? A criação de uma zona próspera. A criação de uma zona próspera no Prata é uma ameaça para os Estados Unidos. Portanto, não existe dicotomia, não existe divergência entre BRICS e Mercosul. O Mercosul também é contra o dólar, tá? Isso talvez as pessoas não saibam. O Mercosul também incentiva o uso de moedas próprias. E o Mercosul começou já no começo da década passada, né? No começo da década passada, pelo menos, né, que eu me lembre, começou a discussão de moeda própria para fugir do dólar, começou a discussão do uso de peso real para o comércio interno e faz comércio em peso real. Faz o uso de moedas locais, ou seja, o que o BRICS está conquistando hoje, está discutindo a nível mundial, o Mercosul discutiu no âmbito local. Então, enfim, não existe essa divergência, não existe essa rivalidade. Gente, eu vou dar destaque para uma pessoa que eu sei que é uma sátira, porque eu sou noveleiro e eu sei do que se trata, mas a Lola Argento, que é a personagem da novela Beleza Fatal aí, ela tá falando que nem a Lola fala mesmo aqui. Calma aí, my love. Se o BRICS é tão revolucionário, por que o seu banco multilateral, o NDB, tem taxas de juros mais altas que o capiroto do FMI para empréstimos a países africanos, por exemplo? E aí vem a rival dela, que é a Sofia Paixão, que na novela é a rival dela, perguntando: a Lola matou a minha mãe e agora quer matar os BRICS. Um comentário aí, Ivan, para você responder. Olha aí, caraca, que interessante. Só o Jorge mesmo para saber desses detalhes, né, do mundo pop. Olha, Lola, eu vou devendo para essa informação. Não sei qual que é a taxa de juros do BRICS, mas o que eu posso te dizer já de cara é que ainda que as taxas sejam maiores, dado que eu não tenho neste momento para te dizer, a diferença brutal entre BRICS e FMI, entre o novo Banco de Desenvolvimento e o FMI, é que esse dinheiro do novo Banco de Desenvolvimento, NBD, ele é destinado à infraestrutura dos países, a desenvolvimento de fontes de energia renováveis e a uma economia verde, basicamente. Esse dinheiro, ele não tem contrapartida no sentido político. O que eu quero dizer com isso? Quando o NBD, comandado pela ex-presidenta Dilma e agora presidenta do Banco dos BRICS, quando o NBD empresta algo para um país africano, ele não condiciona isso à destruição da economia desse país no âmbito social. Veja o que está acontecendo na Argentina. A Argentina acaba de contrair mais um empréstimo do FMI. O FMI condicionou esse empréstimo ao quê? A uma política de austeridade. Então, é a destruição da saúde, da educação, a destruição das políticas de infraestrutura. Então, a Argentina não pode construir obras com esse dinheiro. Na verdade, esse dinheiro da Argentina é para pagar dívida, né? É o clássico, você pega emprestado do banco para pagar o próprio banco. Mas ela não pode investir em infraestrutura para prazer. Ah, eu acho que é importante construir uma rota da Patagônia, não sei aonde. Não.
O FMI determina, o FMI condiciona, o FMI controla, não é o mesmo que o Banco dos BRICS. Então, ainda que os juros sejam maiores, se eventualmente forem de fato, vale a pena, por quê? Porque os países são autônomos. O BRICS respeita a soberania dos países, soberania econômica e política. Não faz ingerência, não faz intervenções e não condiciona a destruição de políticas sociais. Essa é a diferença essencial entre uma coisa e outra, e o porquê é uma grande notícia, né? O NBD hoje tem 100 bilhões de dólares para serem investidos em países parceiros. Então, também é diferente, tá? Os países que podem captar esse recurso do NBD não precisam fazer parte do BRICS, podem fazer parte do banco do BRICS. Van, eu pesquisei aqui no International Monetary Fund e tá errada a informação, tá? A taxa de juros do BRICS para a África é de 3,7 e do FMI é 9,8 em média para países africanos. Então, assim, não, tá errada, não tem nada a ver. Lola, acho que tem que se informar melhor. Eu acho que você é vilã, hein? Tô sentindo. Ela é uma vilã bem ruim.